Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que a paz que excede todo o entendimento guarda os vossos corações em Cristo Jesus. No nome de Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome. 2 de Samuel 24, 24. Porquê é que é tão interessante ler o Velho Testamento? Porque nele aprendemos muito, muito. E aprendemos, às vezes, coisas que nos acontecem que nós não percebemos porquê. E podemos entender assim que algumas coisas que nos estão a acontecer é derivado de algumas coisas que nós fizemos. Deus disse através do profeta ao rei Davi que ele levantara um local em que pudesse fazer um altar e pudesse fazer um holocausto perante Deus. Porquê? Porque os israelitas tinham feito algo errado perante Deus. E Deus tinha incitado Davi a numerar o povo. E por causa disso veio maldição sobre eles todos. E então o rei foi a Araúna para comprar um terreno. E a eira e os bois para poder fazer o holocausto. E o rei e o Araúna disse, o rei, eu te dou tudo isto. Eu te dou, é teu. E Deus se agrada de ti. Mas eis a resposta do rei Davi a ele. Mas o rei disse a Araúna, não, antes tu comprarei pelo seu valor, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Comprou, pois, Davi a eira e os bois por 50 siclos de prata. Edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. E assim o Senhor se tornou propício para com a terra e cessou aquela praga sobre Israel. Às vezes coisas param porque o nosso coração se dispôs perante Deus. Não só na oferta, mas em tudo o resto. Como é que está o seu coração perante Deus? Vamos semear em nome de Jesus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Com alegria, como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Quem dá com alegria, como o sol brilha, e Deus o compensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Por tudo que nos tens dado. Tudo continuas a trazer até nós. As bênçãos sem limite que tens trazido até nós. E nós te agradecemos no nome de Jesus, do fundo do coração. Porque sabemos que tudo aquilo que o homem semear, isso vai colher. E glórias te damos ao teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a teu nome. Glória a teu nome, glória a teu nome, glória a teu nome. Vamos abrir em Gênesis 41, 38. O título da mensagem de hoje é Quando Tudo Muda. Quando tudo muda.
Nós temos que entender os tempos e os ventos do Senhor. A altura correta em que acontece tudo. Porque é a altura que Deus vê que algo tem que acontecer nas nossas vidas. Às vezes não entendemos porquê, mas existe uma razão para tudo. Existe um tempo para tudo debaixo deste céu. Por isso ler as Escrituras, ler a Bíblia Sagrada é tão importante para nós. Para nós conhecermos o plano de Deus para cada um de nós. José, filho de Jacó, o penúltimo filho de Jacó, ele foi-lhe dado um dom. O dom da interpretação de sonhos. Ele era filho de uma mulher que sempre foi estéril. Uma mulher de qual Jacó muito amava. Mas sempre foi estéril. Agora nasceu este filho e depois nasceu o outro filho desta mulher, mas com o nascimento do outro filho, Benjamim, ela morreu. Portanto, este filho, José, era muito amado do pai. E isso causava inveja aos irmãos. Às vezes não percebemos porque é que as coisas acontecem, ou porque é que têm que acontecer da forma como acontecem. Às vezes nós preferíamos que as coisas fosse sempre tudo bom. Mas ouça, até no nosso corpo a dor tem um propósito. Você imagine que você está a martelar um prego e de repente, sem querer, mete lá o dedo e martela entre o prego e o martelo, o dedo. Claro que você vai sentir dor e vai tirar e vai cuidar, se feriu vai enrolar, se fez sangue vai coisa, mas se você não sentisse a dor, você iria continuar a martelar até estragar o dedo todo. Até a dor tem um propósito. Nos proteger. E você pode dizer, mas está bem, mas eu não posso... poxa, mas às vezes é muito complicado. Eu não estou a dizer que é complicado. Eu estou a dizer que a dor tem um propósito. E nós temos que entender o propósito dela. José foi vendido pelos irmãos. Levado cativo, vendido como escravo, serviu como escravo. Acusado injustamente, foi preso. E depois de ser preso, estar alguns anos preso, o faraó teve um sonho. Ou antes, 2 sonhos. E nesses 2 sonhos não havia quem desse interpretação. E depois se lembrou alguém que esteve preso, se lembrou de José, e então mandaram-no chamar. E quando mandaram chamar José, José deu interpretação dos sonhos ao faraó. E disse como haviam de fazer, como deveriam de fazer, para evitar o problema que vinha aí. Pois Deus estava a avisar ao faraó do problema que vinha aí. Viria 7 anos de fartura e logo a seguir viria 7 anos de fome. E se não tivessem cuidado nos 7 anos de fartura, a fome mataria a todos. Nos 7 anos de seca. Depois desta interpretação, todos ficaram espantados e o próprio faraó se agradou muito. E agora Deus permite ao faraó, e não entenda de outra forma, não foi sorte. Deus permite ao faraó fazer o que ele fez. Veja o que está aqui escrito. Gênesis 41, 38. E disse o faraó aos seus servos, acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus?
Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Eu quero que você entenda o que é que estava a acontecer com José. José estava preso, acusado injustamente, mas estava preso. Foi perante Faraó, e Deus, através do Faraó, o torna primeiro-ministro sobre todo o Egito. Então isto quer dizer muito para nós. Não importa o lugar onde você está. Importa quanto de Deus você tem dentro de si. Não importa o que você próprio acha de si próprio. Porque 2 anos antes, quando ele interpretou o sonho de alguém que tinha sido preso, ele próprio pediu a essa pessoa: intercede por mim perante o Faraó. Porque foi vendido pelos meus irmãos, porque estou preso injustamente. Mas não foi isso que fez com que ele saísse da prisão. Foi na altura certa, no tempo certo, quando tudo muda. Nós temos que entender que nas nossas vidas há um projeto de Deus para cada um de nós. Se alguém disser assim: mas eu não tenho objetivo de vida, eu não sei o que é de fazer, eu não sei o que é que Deus tem preparado para mim, busque saber. Não precisa de saber a outras pessoas, precisa de saber a própria Deus. Busca a Deus. E Ele lhe mostrará qual é o propósito para a sua vida. Muitos se deixam abater pelas circunstâncias, por tudo, mas eu quero que você entenda uma coisa. O que aconteceu a José não foi por acaso. Todo o plano de Deus se resumia a salvar a família dele. Você dizia: salvar a família? Sim. É que nesses 7 anos de fome, a família dele também foi afetada. E se ele não tivesse a governar o Egito, como é que ele poderia sustentar a família? Ele foi levado preso para o Egito, serviu como escravo, acusado injustamente, foi preso. Na prisão adivinhou, quer dizer, Deus lhe revelou sonhos de outra pessoa. E depois foi por isso é que veio a saber junto de Faraó. E por isso é que disse a Faraó a interpretação do sonho. E por causa disso é que vai ser primeiro-ministro. E por causa de ser primeiro-ministro, veio a ser salvação de toda a sua família. Existe um projeto de Deus sempre. E o projeto de Deus não inclui só você. Inclui todos à sua volta. À morte de Jacó, pai de José, os irmãos ficaram aflitos pensando que José iria se vingar deles. Mas José agarrou-se a eles e disse: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem. E é com isto no coração que eu quero que você fique sempre. Nunca se esquecendo que Deus é maior de todos e sabe muito bem o que está a fazer. Inclusive, preparou José para ser primeiro-ministro. E você diz: preparou? Sim, preparou. Você quer ver? Veja aqui em Gênesis, vamos abrir Gênesis 39:3. Gênesis 39:3. Depois de ele ser vendido como escravo, ele foi comprado por Potifar e foi levado para a casa dele. E agora veja o que é que acontece. Deus o preparou para ser primeiro-ministro. Veja, vendo depois o Senhor que o Senhor
vendo o seu senhor, portanto, quem o comprou, que o Senhor Deus estava com ele em tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava na sua mão. José achou graça aos seus olhos a Potifar e serviu, e ele o pôs sobre a sua casa e o entregou na sua mão tudo o que tinha. Agora José estava a governar uma casa. Você está a entender? Deus o preparou para ser primeiro-ministro. Deus o colocou a governar uma casa, a gerir uma casa, e geriu bem. E agora veja no versículo 39, 21. Versículo 39, 21. Agora ele foi acusado injustamente e foi levado para a prisão. Se você quer saber porque é que ele foi acusado injustamente, por favor, leia. Está lá tudo. Leia tudo. Leia o capítulo 39, o capítulo 38, antes, o 39, o 40, 41. Você vai ver toda a história de José. Eu só lhe quero realçar pontos para você entender que Deus não faz nada na vida de uma pessoa sem a preparar antes. E veja agora. Ele foi preso injustamente e foi levado para a prisão. E agora, na prisão, veja. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro-mor, de quem mandava na prisão. E o carcereiro-mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. Veja que no versículo 23 diz, e o carcereiro-mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava. Ele esteve a governar a casa de Potifar e agora estava a governar a prisão. Deus não faz nada na vida de cada pessoa sem a preparar antes. Às vezes por circunstâncias não muito boas, verdade. Mas se calhar se não fosse por essas circunstâncias, nós estaríamos preparados para as maiores. Se nós não passássemos por alguma coisa nas nossas vidas que não foi bom e conseguíssemos ultrapassar, será que poderíamos ir para maiores? Será que ele poderia ir direto, sendo vendido como escravo, ir logo para primeiro-ministro? Não, eu não acredito. Ele teve que aprender a humildade, porque ele não era humilde. O pai lhe deu um vestido e ele se achava melhor e maior que todos. Os próprios sonhos que Deus lhe deu a ele os contou aos seus irmãos, sabendo que ia provocar o que o provocou, que ia provocar raiva nos irmãos, inveja. Os sonhos que ele teve é que ele vinha, ele atava um molho e os molhos dos irmãos se dobravam perante ele. E isso veio a acontecer. Mas ele também contou que as estrelas e a sol e a lua se dobravam perante ele. E o próprio pai o repreendeu. Então, mas eu e a tua mãe vamos te dobrar a ti? Você entende? José era prepotente. Por isso teve de ser levado como escravo, de servir como escravo. Acusado injustamente de ser preso. E depois vir a ser o primeiro-ministro. Ele foi primeiro-ministro aos 30 anos de idade. E quando foi levado preso devia ter uma volta de 16 anos. Portanto, teve 14 anos em todo o processo. Ouça, Moisés
sentiu dentro dele que ele iria ser o libertador dos israelitas no Egito. E tentou livrar a um egípcio que batia no israelita. Só que na tentativa de libertação do israelita, ele matou o egípcio e escondeu-o. Mas isso veio-se a saber e ele fugiu. Ele tinha 40 anos de idade. E agora Deus lhe apareceu a ele com 80 anos de idade e disse que ele iria ser libertador, confirmando aquilo que ele já sabia, que ele já tinha sentido, mas que ele pensava que, pronto, tinha sido só uma coisa dele. Agora, com 80 anos, ele veio libertar o povo. 80 anos de idade. 40 anos depois. 40 anos depois. Quem nós somos, verdadeiramente? A quem servimos? A nós próprios? Aos nossos desejos? Não, mas eu gostava de ter isto, ter aquilo, ser isto, ser aquilo. Nada disso impede de você servir a Deus. Impede quando você se torna isso o único objetivo da sua vida. Isso torna-se impedimento para com Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo o resto vos será acrescentado. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo o resto vos será acrescentado. Não é por acaso que Deus levou a acontecer o que aconteceu a José. José se tornou um homem melhor, um líder melhor, por tudo o que passou. Você entende? Inclusive, ele se tornou uma pessoa perdoadora, porque perdoou os irmãos pelo que fizeram. Porque ele próprio reconheceu que era plano de Deus na sua vida. Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem. Para dar sustento a todos vocês. Portanto, quando você estiver a passar por uma situação qualquer que não é boa, olhe para cima. Olhe para cima. Olhe para baixo. Olhe para cima e confie. Sabendo que Ele está no processo. Que você, a única coisa que tem que se fazer é humilhar perante Deus, que a seu tempo Ele o exaltará. Porque Deus, para Ele é que é tudo. E tudo. Em nome de Jesus. Eu vos falei de José e vejo o plano de Deus, mas agora quero falar sobre outro homem, Rei Davi. Veja o que aconteceu ao Rei Davi. Vamos lá abrir em 1 de Samuel 16, 6. 1 de Samuel 16, 6. Saúl, o rei da altura, desobedeceu a Deus. Deus não se agradou disso e o rejeitou. Mas ele estava no trono. Mas Deus disse a Samuel, olha, vai e unge para mim um rei sobre Israel. E Samuel disse, mas olha, mas eu se fizer isso, quer dizer, posso até ser morto. Ele diz, não, convidam a fazer a Jessé, que é o pai de Davi, convidou a fazer um holocausto, vais lá fazer um holocausto com ele, vais lá fazer ofertas perante ele. E então ele entrou em casa e os filhos de Jessé começaram a passar perante ele. E apareceu o primeiro. Primeiro é Eliabe. E veja o que é que ele pensou. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Disse Samuel dentro de si. Mas Deus falou com ele, com Samuel, e disse, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem,
pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. E então os filhos de Jessé foram passando, e entre eles não havia nenhum que Deus aceitasse. E então ficaram todos, então, mas Samuel perguntou a Jessé, então, mas são estes os teus filhos todos? Não, não, há outro filho. Outro filho? Então, quem é? É o mais moço, está a apacentar as ovelhas, está a cuidar das ovelhas. Então manda-o chamar. O que é que aconteceu no versículo 12? Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Eu já vi muita gente ser muito eloquente a pregar. Muito capaz a pregar. Eu lembro-me de estarmos numa reunião de uma escola ministerial. Eu lembro-me na escola ministerial e lembro-me perfeitamente de alguém que falou. Ele não parecia que falava, ele só deitava versículos bíblicos. Era impressionante o que ele fazia. Será que é mau? Não, não estou a dizer que é mau. Era impressionante o que ele fazia. Mas Deus olha para o coração das pessoas. Será que o aceitou a ele? Não sei, eu desconheço completamente. Eu só me lembro do que é que ele fez. E por isso eu estou a falar. Se o aceitou ou não, não sei. Mas eu quero que você entenda. Ser conhecedor da palavra de Deus é muito bom. Mas mais bom é você ver como o seu coração está. Você é humilde perante Deus e perante os homens? Ou você acha-se melhor que alguém? Você acha-se menor que alguém? Também está errado. Porque Deus o chamou assim. Não é por acaso no sítio onde você está, de como está a viver, não é por acaso. Há uma intenção em todas essas coisas para preparar para um determinado caminho. E você tem que entender isto. Agora, Davi foi ungido como rei. Pronto, então foi ungido como rei e agora ele é rei. Não é bem assim. Ele deve ter sido ungido por volta dos 15 anos. Talvez. Não se sabe bem, mas por volta dos 15. Menos, mais. Só aos 30 anos é que ele veio a ser rei. Mais ou menos 15 anos depois. Agora começa o processo na vida de Davi. Apesar dele ter sido ungido, apesar dele saber, os seus irmãos saberem, o seu pai saber que ele estava a ser ungido como rei sobre Israel, ele não era rei. Mas agora tinha começado o processo na vida de Davi. E veja o que aconteceu. Samuel 17, 34. Samuel 17, 34. Samuel 17, 34. O que é que aconteceu agora?
Davi tinha sido ungido como rei. O Espírito de Deus se apoderou de Davi, mas o Espírito de Deus que estava sobre Saúl, o rei, saiu do rei. E sobre ele veio um espírito mau. Toda a gente se apercebeu disso, que saiu o Espírito de Deus e isso se apoderou de Saúl um espírito mau. E então buscaram no reino um tangedor, alguém que pudesse tocar a harpa, para que o espírito mau se afastasse de Saúl. Sabiam, e passou palavra em que Davi fazia isso, tocava a harpa. E então chamaram-no, e ele veio e esteve perante Saúl, e tanto assim que o próprio Saúl disse a Jessé: deixa ficar o moço aqui comigo. E ele foi pajem de armas de Saúl. Ele foi à casa do pai, Jessé, para ir trazer coisas, porque os amalequistas, os filisteus, desculpem, tinham entrado em conflito com Israel. Ele trouxe coisas para os irmãos, mas quando chegou à frente da batalha, viu um homem de perto de 3 metros de altura, muito grande, que desafiava o valente de Israel para que pudesse lutar contra ele. E Davi agarrou e disse: eu vou. E Saúl, o rei, ouviu isto e disse: tu vais? Mas como tu vais? Você sabe que toda a gente é preparada para fazer o que tem que fazer? Deus já tinha preparado Davi para aquele momento. Veja o que está aqui escrito. 1 de Samuel 17:34. Então disse Davi a Saúl: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria e livrava da sua boca. Levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Então, Davi já lutava com animais que eram mais fortes que ele. Um leão e um urso. Animais bastante mais fortes que ele. E ele já lutava com ele e já os vencia. Por isso é que ele disse que iria enfrentar o filisteu, que poderia parecer ao do tamanho de um urso. Depois, Saúl agarrou e vestiu-lhe a armadura dele. Só que Davi era muito pequeno e não se conseguia, não estava habituado à armadura e não se conseguia sequer mexer nela. E então tirou tudo. A única coisa que ele agarrou foi numas pedras, meteu na sua bolsa e a funda. Funda é uma coisa que funciona assim, é uma espécie de um pano em cabedal. Tem 2 cordas que vêm até à mão, portanto, assim, mete aqui a pedra, começa-se a rodar com muita força e depois larga-se uma das cordas e a pedra sai com muita velocidade em direção ao alvo que ele quer atingir. Claro que isto requer prática e Davi já devia ter alguma prática nisto. Ele não levou espada, não levou lança, ele levou uma funda e uma pedra. O que é que aconteceu a seguir? Versículo 45. Portanto, 1 de Samuel 17, 45. Os filisteus, homem de guerra, viu e disse: mas só algum cão para vir com pau? Que ele vinha com um cajado e vinha com as pedras. Para vir com pedras e para vir com um pau? Para mim? Só algum cão? E o amaldiçoou por os deuses dele. Mas veja a resposta de Davi. Davi, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, do exército de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e te tirarei a cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje,
mesmo às aves dos céus, às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Que ousadia, não é? Mas ele estava habituado a lutar. Exatamente aquilo que aconteceu com José. Deus treinou-os para um determinado momento. Então o que é que aconteceu agora? Agora o filisteu, 3 metros de altura, todo cheio de armadura, uma lança enorme, um escudo enorme, corre à batalha, corre à luta. E Davi, versículo 49, 1 de Samuel 17, 49. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Ouça, mesmo que uma funda, uma pedra cravar-se na testa é impossível. A não ser que Deus tenha dado um empurrão à pedra e ela fosse com mais velocidade do que o normal. Davi disse que ia contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Portanto, Davi não estava confiante na sua agilidade com a funda, não estava confiante na sua força, mas estava confiante na força de Deus. E é assim nas nossas vidas. Nós estamos confiantes em quê? Nas nossas capacidades, naquilo que nós temos, naquilo que nós pensamos que poderemos vir a ter, ou nas capacidades de Deus. Em quem você está a confiar? Em si ou em Deus? Davi teve o milagre que teve na sua vida quando lutou contra Golias, que era este filisteu, 3 metros, chamava-se Golias. Ele teve vitória porque confiou em Deus. Não confiou numa armadura, não confiou numa espada, não confiou numa lança, confiou em Deus. Davi disse que lhe iria cortar a cabeça. Veja aqui, eu vou continuar a ler. Cravou uma pedra na testa e caiu sobre o seu rosto na terra. E assim Davi prelaçou contra o filisteu com uma funda e com a pedra e feriu o filisteu. E o matou sem Davi que tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi, se pôs em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada e tirou-lhe da bainha e matou e lhe cortou com ela a cabeça. E vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Veja uma coisa. Porquê que eles fugiram? Porque eles olharam e que viram era uma criança, 15, 16 anos. Como é que uma criança tinha acabado de matar um homem de 3 metros de altura, um homem fortíssimo, um homem de guerra? O que eles pensaram, todos os filisteus, poxa, se isto é uma criança deles, o que é que será os outros? Se têm Deus nas suas vidas. Por isso fugiram. Uma das coisas que eu quero que você perceba em tudo isto é que não é preciso anunciar aos outros quem você é. O que você faz é testemunho de quem você é. Como você trata as outras pessoas é testemunho de quem você é. Você está a ouvir? Nós temos de ter muito cuidado em tudo o que fazemos na vida. E deixar-nos ser moldados por Deus para nos preparar
para todo o caminho. Deus estava a preparar Davi para ser rei. E sabe o que é que aconteceu depois disto? Toda a gente ficou feliz. Davi acabara de livrar a Israel. Toda a gente ficou feliz. Sabe quem é que não ficou feliz? O rei. Saúl, o rei, não ficou feliz. E a partir desse dia, a inveja tomou conta dele. E tentou várias vezes matar Davi. Que Davi teve que fugir. E várias vezes levou o exército para ir matar Davi. E Davi passou a vida a fugir. E com ele juntou-se um exército. O exército de Davi. Homens poderosos de guerra. Que se tornaram lutadores com Davi. Porque Deus era com eles. 600 homens tinha Davi. 600 homens. Homens que o mundo da altura desprezava. Homens que não eram nada, mas que se juntaram a Davi e se tornaram homens de guerra. Porque confiavam em Deus e não na força do seu braço. Davi teve mais ou menos 15 anos. 15 anos a fugir. 15 anos. 15 anos lutando, fugindo, lutando. Várias vezes teve hipótese para matar o rei Saúl. Nunca o fez. Mas sempre o fez saber que esteve perto dele. Uma vez cortou-lhe só um pouco do vestido e só lhe cortar um pouco do vestido o seu coração lhe doeu. De outra vez tirou-lhe a lança e depois lhe mostrou a lança ao longe. Eu podia ter matado, mas não matei. Porquê? Até na morte de Saúl, quando Saúl morreu, Davi e os seus homens choraram por ele, porque era ungido de Deus. E quantas vezes nós temos visto homens e mulheres de Deus caírem, fazer coisas erradas, e em vez de nós ficarmos tristes porque um ungido de Deus caiu, às vezes ficamos alegres, porque realmente justiça foi feita. Segunda de Samuel 2,4. O rei Saúl morreu. Judá foi perante Davi. Houve muito mais coisas. Eu não vos vou contar tudo o resto que aconteceu. Eu só quero que você entenda que Deus prepara pessoas. Prepara as pessoas para aquilo que vem aí. Não é por acaso o que você está a fazer agora. Não é por acaso. Mas estou assim neste sítio. Você está adquirindo conhecimento. Veja o que está aqui. 2 de Samuel 2,4. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi, rei, sobre a casa de Judá. E deram avisos a Davi, dizendo: os homens de Jabes, guiados, são os que sepultaram Saúl. Então ele foi levado como rei sobre Judá. Antes de ser elevado como rei sobre o Reino Unido, sobre Israel. E então, depois disso, no versículo 2 de Reis 5, capítulo 5, versículo 3. E veja aqui.
E assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom. E o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. E ungiram Davi rei sobre Israel. Agora é que é cumprida a vontade de Deus. E ele é rei sobre todo o reino, sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Para isto, Davi foi preparado para ser rei. Mas ele não era um rei qualquer. Por causa de todo o preparo e todos os anos que teve, ele era um homem segundo o coração de Deus. Os filhos de Davi, principalmente Salomão, que veio a ser rei, os netos de Davi, bisnetos, trisnetos, quadrisnetos, quintisnetos, todos eles, e até chegar a Jesus, Deus honrou Davi, sempre. E sempre dizia a netos, trisnetos e tudo, assim tu faças como Davi, teu pai. E já era trisneto, quadrisneto, várias gerações depois. Inclusive, Deus honrou tanto de Davi, que disse que Jesus viria da geração de Davi. Iria ser descendente de Davi. Este Davi que foi preparado durante mais de 15 anos para vir a ser rei. Claro que ele fez coisas erradas, fez. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus e se arrependia quando fazia a asneira. Não como Saúl. Saúl fez as asneiras e não se arrependeu, dizia que a culpa era do povo, dava a culpa para os outros. Não, eu fiz isto por causa daquele, eu fiz isto por causa daquele, eu fiz isto porque me fizeram isto. Quem é que fez? Não foi a pessoa? Quem é que tem que pedir perdão? A pessoa. Quem é que tem que se arrepender? A pessoa. Não foi o que os outros fizeram. Porque às vezes nós temos reações por aquilo que nos fazem a nós. Realmente a ação que nos fizeram não foi boa. Poderá não ter sido boa. Mas a nossa reação... E é perante a nossa reação que Deus vai julgar, não por o que nos fizeram ou não. Você está a ouvir? Então, quando você fizer alguma coisa errada, peça perdão a Deus. Vá até Ele e peça perdão. Arrependa-se. Peça-lhe ajuda. Isso é um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Davi errou várias vezes. E várias vezes se arrependeu perante Deus. E Deus o honrou por causa disso. Um homem que não fazia nada sem consultar a Deus primeiro. Isto é muito importante para a sua vida. Muito, muito, muito importante. Não faça nada sem consultar a Deus. Não tome decisões que vão afetar a sua vida sem consultar a Deus. Porque eu já fiz erros por causa disso. E paguei por esses erros por causa disso. Por não buscar primeiro a Deus. Para saber a vontade dele. Porque eu, fazendo a vontade dele, sei que é o melhor para mim. Às vezes por causa de tentar agradar a outros. Às vezes por causa disto, por causa daquilo. Não faça isso. Busque primeiro a Deus. Pouco importa quem são os seus familiares, não são os seus familiares. Busque primeiro a Deus.
Mas são pessoas que eu gosto muito com a coisa. Ouça, busque primeiro a Deus. Você sabe que há bênçãos que podem ser impedidas de chegar até nós por causa de decisões que nós tomamos? Eu ouvi uma vez um pregador dizer: Não, eu fiz isto errado, mas eu tinha que fazer. Eu não sabia que era errado. Então porquê é que não buscou a Deus para saber? Às vezes tomamos decisões sob o calor do momento. Tomamos decisões, não, tem que ser agora, tem que decidir agora, tem que ser agora, tem que ser. Não tome decisões assim. Tome decisões em paz. Tome decisões com calma. Porque Deus está a abrir para si o caminho. É Deus que prepara o caminho para cada um de nós. E você diz assim, mas eu sou pequenino no reino de Deus, eu entrei agora para a igreja, eu agora estou a caminhar na igreja. Não, por favor, não diga isso. José também era o menor dos irmãos. Davi, o menor dos irmãos. No entanto, Deus agarrou nele e os tornou grandes, realmente. Veja como é que está o seu coração. Veja como anda o seu coração. Veja o que você está a dizer e a andar e como está. Veja se há alguma revolta no seu coração. Você tem que ter muito cuidado com isso. Não deixe a revolta chegar ao seu coração. Não deixe a injustiça chegar ao seu coração. Não julgue por essa forma. Entrega o teu caminho ao Senhor que Ele tudo fará. Sabe quando me magoam? Sabe o que é que eu faço? Senhor, eu entrego este assunto nas tuas mãos. Eu perdoo esta pessoa em nome de Jesus. E deixe Deus julgar a melhor forma. Ele é que sabe o que é melhor. Eu não sei. Eu não conheço o coração das pessoas. Eu não sei a intenção deles. Poderem ter feito com a intenção boa. Eu não sei. Eu não sou Deus. E graças a Deus que eu não sou Deus. Deixe Deus julgar. Ele próprio diz, minha vingança eu retribuirei. Deixe Deus fazer. Quando tudo muda, é quando Deus acha que chegou o momento para mudar o que está a acontecer na sua vida. Mas para isso tem que haver um processo que você tem que passar. E nesse processo você tem que vencer. Davi podia ter achado injusto e podia ter matado Saul. Não o fez. Podia ter achado injusto e ter refilado e revoltado. Não o fez. José podia ter feito o mesmo. Era uma injustiça que os irmãos fizeram. É injustiça, ele está preso. Ele nunca fez nada disso. Todos os dois sempre olharam para cima. E confiaram no seu Deus. O mesmo exatamente que você e eu temos que fazer. Confiar em Deus. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé. Amém. Glória a Deus. Pai, em todos os nossos processos, em todo o nosso processo, em todo o nosso caminho, nós temos andado contigo. Ajuda-nos a entender o que devemos fazer e o que verdadeiramente te agrada a ti, não a cada um de nós.
Jesus disse: eu vim para fazer a vontade do meu Pai, não a minha. E assim nós devemos fazer. Fazer a vontade do Pai e não a nossa. Mas nos rendermos completamente a Ele. Pai, Tu sabes quem somos. Tu conheces cada um de nós. Mostra-me o caminho que devo seguir. Mostra-me o que eu devo fazer para que Te agrade em tudo. No nome de Jesus. Que em tudo Tu sejas glorificado e honrado. Que o Teu nome seja exaltado sobre as nações. E que a minha boca Te louve eternamente. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Glória ao Teu nome, Senhor. Glória ao Teu nome, Senhor. No nome de Jesus. Glória ao Teu nome, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória ao Teu nome. Então vamos fazer a Santa Ceia. Eu quero-vos ler o que é que Paulo disse à igreja. 1 Coríntios 11, 23. Porque o que eu recebi do Senhor eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice e dizendo: este é o cálice do Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anuncieis a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice indignamente, seja culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem em si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem ou morrem. Porque se nós julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados. Pai, eu te agradeço no nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai. Eu abençoo este pão e este vinho e vamos distribuir para os nossos irmãos no nome de Jesus. É considerado maravilhoso o príncipe Deus forte é considerado maravilhoso o príncipe da paz, Deus forte é. Pai, nós estamos perante ti, Senhor. Cremos no teu amor, cremos no teu poder. Sabemos que não fomos deixados para trás. Depois estamos na tua presença, Senhor. És que agora fazemos este memorial perante ti, Senhor. Levantando o pão perante a tua presença. Símbolo do corpo de Jesus derramado na cruz. Lembramos do que Ele fez por nós. Do amor que Ele teve por nós, Senhor. Porque Ele próprio disse, se fosse possível para passar dele este cálice. Mas, no entanto, Ele disse, não se faça a minha vontade, mas a tua, Pai. Assim nos lembramos o que Ele fez e tomamos parte deste memorial perante ti, Senhor. Tomamos o pão no nome de Jesus. Amém. Agora levantamos o cálice, símbolo do sangue de Jesus.
Lembramos, Senhor, que Ele pagou um alto preço por nós. Para que pudéssemos viver para a justiça, para que pudéssemos estar perante Ti, Pai. E clamar a Ti, Pai. Lembramos perante Ti o que Jesus fez. E tomamos este cálice, símbolo da vitória que Jesus teve na cruz. Sobre nós. Sobre as nossas vidas. Vitória que nos foi dada, concedida, para vencermos nesta terra. No nome de Jesus. Te agradecemos e tomamos este cálice no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória ao teu nome, Senhor. Obrigado pelo privilégio de podermos tomar este memorial perante a Ti. Fazermos este memorial para que fique escrito. Hoje, nós dissemos, Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Salvador. Por toda a eternidade. Te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muitas bênçãos. Muitas bênçãos. Boa semana. Agarre-se a Deus. Ele vai ajudar em tudo. No nome de Jesus. Amém. Amém.